Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo semanal com tudo o que aconteceu no cenário político. Em poucos minutos você fica por dentro das decisões, bastidores e repercussões que movimentaram o Brasil e o mundo. Hoje é domingo, 3 de agosto de 2025. E que semana, hein? Olha, tivemos uma tensão bem forte, né, envolvendo o judiciário brasileiro e os Estados Unidos. Até sanção internacional rolou. Verdade. Além disso, a pressão em cima do governo federal continuou, com críticas e aqueles números de aprovação que não estão muito bons. Exato. E claro, as relações comerciais e diplomáticas, principalmente com os US, também sentiram bastante o impacto disso tudo. Foi assim, uma semana agitada. Vamos começar então pelo assunto que dominou tudo: as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O governo americano usou a tal da Lei Magnitsky. O que isso significa, assim, na prática? Então, essa lei americana, ela é usada para sancionar estrangeiros por acusações sérias, tipo violações de direitos humanos ou grande corrupção. Entendi. No caso do ministro Moraes, as autoridades americanas falaram em graves abusos de direitos humanos, detenções arbitrárias, coisas assim. E as consequências são pesadas, né? Muito. Bloqueio de bens que ele possa ter nos Estados Unidos, proibição de fazer negócios com entidades americanas, é algo sério, sabe? E a repercussão aqui no Brasil foi imediata e, bom, dividida, como sempre, né? Vimos parlamentares como o Nicolas Ferreira já pedindo o impeachment do ministro. Sim, mas por outro lado teve defesa também. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, ressaltou o papel histórico dele. É aquela polarização que a gente já conhece. O próprio ministro Moraes se pronunciou, né? Chamou a pressão de patética. Exatamente. Isso mostra como o Supremo, e especificamente o ministro, continuam sendo um ponto muito sensível no debate político. Teve até tentativa do Partido dos Trabalhadores de barrar isso nos bancos, né? Sim, via senador Lindbergh Farias, tentaram acionar o próprio Supremo para impedir que os bancos brasileiros cumprissem as sanções. E o governo, claro, levantou a bandeira da soberania nacional. É um nó bem complicado. E falando em política interna, essa tensão toda com o exterior acaba se somando a um cenário que já não estava fácil para o governo federal, certo? Mais uma semana de críticas. Com certeza. As críticas vieram fortes de vários lados. A Michelle Bolsonaro, por exemplo, chegou a falar em ditadura instalada, já mirando lá em 2026. E as pesquisas? As pesquisas refletem esse desgaste. O Datafolha mostrou uma aprovação nacional para o governo Lula abaixo dos 30%. E no Rio, segundo o GERP, a desaprovação chegou a 60%. São números, assim, preocupantes para o governo. E ainda teve aquele relatório do Tribunal de Contas da União, né? Sobre pagamentos indevidos do INSS e Bolsa Família. Sim, 4,4 bilhões de reais pagos indevidamente a pessoas que já tinham falecido por causa de falhas no cadastro. Isso, claro, dá muita munição para a oposição, né? Alimenta aquela narrativa de má gestão. Exato. E levanta dúvidas sobre a eficiência da máquina pública. Governadores tipo Ronaldo Caiado também acusaram o governo de estar aparelhando o Estado, pensando já na reeleição. Voltando rapidinho para o judiciário, além dessa questão toda das sanções, tiveram outros casos ligados ao Supremo que chamaram a atenção, né? Daniel Silveira, Carla Zambelli. Sim, são casos que continuam gerando muita discussão. A defesa do Silveira diz que ele corre risco de vida na prisão, critica a demora do Moraes para analisar os pedidos. E a Zambelli? No caso dela, o Supremo ampliou o pedido de extradição para a Itália, incluindo agora aquela história do porte de arma. E um detalhe: um deputado italiano disse que o caso é criminal, não político. Isso pode pesar na decisão lá na Itália. Enquanto isso, o ministro Barroso tenta passar tranquilidade sobre os julgamentos do 8 de janeiro. Ele afirmou que os réus serão julgados sem interferências, mas o clima geral continua tenso. E para complicar ainda mais a relação Brasil-Estados Unidos, veio a confirmação das tarifas, né? O presidente americano Donald Trump oficializou 50% sobre produtos brasileiros. Foi retaliação direta pelas sanções. Olha, é muito difícil não ligar uma coisa à outra, né? A oficialização das tarifas veio logo depois das sanções contra o Moraes. E aqui no Brasil, como isso foi visto? Críticos, como o senador Marcos Pontes, falaram em incompetência do governo Lula para negociar para defender os interesses do Brasil. Ligaram até a necessidade de negociar com pautas internas, tipo anistia ou liberdade de expressão. Gerou protestos também, né? Sim, teve manifestação em São Paulo contra essas tarifas. A medida pegou pesado.
Isso acaba reforçando uma sensação de que o Brasil está ficando meio isolado. Os Estados Unidos fechando acordos com outros países e a gente? Exato. Essa narrativa de isolamento ganhou muita força. Ver os Estados Unidos fechando acordos com a União Europeia, Japão e a gente de fora complica a imagem e a economia, claro. Mostra como a política interna e a externa estão super conectadas. Ufa, quanta coisa! E olha que ainda tiveram outros assuntos rolando, né? Mais rápidos. Sim, bem rápido. O Partido dos Trabalhadores pedindo para o Lula romper relações com Israel por causa de alegações de crimes de guerra. Teve a polêmica do hotel da COP30 em Belém também. Nossa, aquela história do hotel que mudou de nome e subiu as diárias lá para cima, gerou até pressão internacional para mudar o local do evento. E as montadores? Ah, sim. Volkswagen, Toyota, General Motors, Stellantis, todas alertando para possíveis demissões se um pacote de medidas que eles veem como pró-China for para frente. E nos bastidores, articulações políticas? Isso, o Centrão já pensando na sucessão de Jair Bolsonaro, com o nome do Eduardo Bolsonaro aparecendo como sucessor natural. E claro, as tensões globais, Estados Unidos e Rússia sempre no radar. É isso por hoje. Valeu demais pela companhia aqui no Se Liga Política. Para não perder nada na semana que vem, já sabe, né? Segue a gente e ativa as notificações. É importante para ficar por dentro. A gente se encontra no próximo resumo com mais novidades quentinhas da política. Até lá!